Fala, galera! Desde cedo na escola, aprendemos qual é o nome da montanha mais alta do mundo, que, claro, é o Monte Everest. A beleza desta criação da natureza pode ser admirada infinitamente, e muitas pessoas corajosas continuam tentando anualmente chegar a este pico inalcançável. Apesar das inúmeras tentativas, apenas algumas pessoas conseguem ver o topo dessa montanha. Mas por que acontece isso? No vídeo de hoje, contaremos sobre todos os segredos do majestoso Everest. Então, você vai entender tudinho. Continue assistindo! Acredita-se que o Everest, que faz parte das montanhas do Himalaia, tenha se formado cerca de 60 milhões de anos atrás, logo após a extinção dos dinossauros. Mas, de fato, o processo de sua formação começou muito antes disso. Gradualmente, o calcário e outras rochas foram se acumulando em camadas sedimentares no fundo do oceano e começaram a se mover rapidamente para cima. É por isso que ainda hoje, no topo do Monte Everest, você encontra fósseis das criaturas mais antigas. E, obviamente, esse fato atrai as expedições de cientistas. Mas e por que tantos amadores acabam subindo até o topo do monte? A primeira e mais importante razão é, obviamente, a altura. O Everest é considerado a montanha mais alta do mundo, embora ainda haja debates sobre sua altura, pois tudo depende do ponto de partida. O número oficial ainda é de 8.848 metros, e esse número é tão grande que é até mesmo difícil de imaginá-lo. Para comparação, essa altura é apenas algumas centenas de metros abaixo da altitude de voo de aviões de passageiros. E enquanto isso, a altura do topo está constantemente aumentando, embora só alguns centímetros. Isso é devido à colisão das placas tectônicas, que continuam empurrando gradualmente a montanha em direção ao céu. No Nepal, esta montanha tem vários nomes oficiais ao mesmo tempo. Ela é conhecida no exterior como Everest e menos frequentemente como Chomolungma. Mas você sabe de onde vem o nome mais famoso? Esta história tem as suas raízes no século XIX. Nessa época, em 1841, o Monte Everest foi descoberto pelos participantes da grande pesquisa trigonométrica realizada no Himalaia. O pico logo foi declarado o mais alto do mundo e decidiram dar o nome do cabo George Everest, que foi o iniciador da expedição. Mas a ironia do destino é que o próprio cientista nunca viu o pico com o seu nome, porque havia se aposentado antes mesmo do início do estudo. O Everest foi aberto para a escalada já em 1856. Desde então, muitos tentaram subir ao topo, mas apenas cerca de 5.000 alpinistas conseguiram. Um aumento significativo no número de escaladores extremos ocorreu nos últimos anos. Acredita-se que mais de 500 pessoas cheguem anualmente até o pico do Everest. O crescimento dessa estatística está associado principalmente à melhoria de equipamentos e recursos profissionais. Uma grande escalada sempre começa com o chamado acampamento base do Everest. Este lugar é considerado um posto de apoio para os alpinistas e é obrigatório ficar lá pelo menos por alguns dias. Mas então, por que adiar a escalada? Na verdade, isso é extremamente importante para a aclimatação e prevenção da doença de altitude, que é principalmente perigosa para a falta de oxigênio no cérebro, já que o ar, a uma certa altura, é muito mais rarefeito. Falando em doença da altitude, esta é uma das razões das inúmeras mortes de alpinistas, sobre as quais contaremos um pouco mais tarde. Uma respirada no Everest é igual a 3 respiradas em solo. Por isso, é quase impossível escalar sem tanques de oxigênio especiais. Normalmente, os escaladores os usam quando se aproximam da chamada Zona da Morte, que é uma faixa de área a 8.000 metros de altura. O caminho do acampamento base até o topo pode levar de 6 a 7 dias, e às vezes, muito mais. Não dá nem para contar quanta dificuldade e sofrimento os alpinistas experimentam ao mesmo tempo. Mas como é que eles vivem no acampamento base e em outros pontos de apoio? As pessoas que experimentaram isso por conta própria dizem que, nos últimos anos, a comodidade dos viajantes se tornou muito mais perfeita. Por exemplo, se antigamente os pertences pessoais tinham que ser levados à mão em bacias comuns, hoje os trabalhadores locais se oferecem para fazer esse trabalho. Você pode dar suas roupas para eles e, pagando um certo valor, lavam suas roupas no lago glacial mais próximo. Os viajantes experientes recomendam não tomar banho neste local, pois o risco de hipotermia e doença é muito alto. Outra dúvida interessante: o que esses corajosos alpinistas comem? Dizem que no início do século XXI, cada membro da expedição ao pico do Monte Everest começa a viagem com 10
10 ou até 15 quilos de peso, tudo por causa do enorme esforço físico e falta de comida. Desde então, tudo mudou significativamente. No Nepal, surgiu toda uma tendência gastronômica para cozinheiros que trabalham nesse setor. Eles vão para países europeus para fazer cursos de culinária e até fornecem o serviço aos alpinistas de acordo com o sistema de buffet. E claro, todo alpinista sempre leva consigo seu próprio kit de mantimentos para a escalada. Basicamente, estes são produtos instantâneos que podem ser preparados com água fervente. Mas como levar tudo isso com você na mochila? Na verdade, quando se trata de uma expedição comercial, não são os próprios alpinistas que carregam a comida, pratos ou o fogão portátil. Para isso, tem os Sherpas, que são representantes de uma pequena nacionalidade nepalesa que desempenham o papel de guias. Quase nenhuma subida ao Everest é feita sem eles. Mas este não é o fim da interação com os locais para o conquistador do pico do Chomolungma. Isso te deixará surpreso, mas antes do início de cada escalada, praticamente todos os alpinistas devem receber uma bênção. Isso é feito como parte de uma cerimônia budista tradicional chamada Puja. Os viajantes trazem oferendas aos deuses, recebem bênçãos por seus equipamentos e pedem proteção aos deuses das montanhas ao subirem o monte sagrado. Outro fator importante é o período do ano escolhido para a expedição. Se você pensou que pode conquistar o pico mundialmente famoso em qualquer época do ano, então está muito enganado. Na realidade, o período recomendado para escalar é de apenas algumas semanas por ano. E qual a razão para isso? Primeiro de tudo, devido à incrível força do vento. Sua velocidade às vezes atinge mais de 300 km por hora. Os fluxos de ar tempestuoso vão para o norte somente em maio e novembro, mas a grande maioria das expedições ainda acontecem em maio, porque neste momento a região possui a temperatura do ar mais agradável. Curiosamente, existem 18 rotas diferentes para conquistar o pico do Everest. Neste caso, apenas 2 são usadas principalmente, as rotas nepalesa e tibetana. Em certos dias do ano, elas são tão populares que às vezes dezenas de alpinistas precisam ficar em uma longa fila para escalar. Isso que é um verdadeiro engarrafamento extremo. O mais interessante é que muitas pessoas não se limitam a apenas uma subida ao monte. Muitos alpinistas conquistam o topo uma ou mais vezes, o que prova mais uma vez a singularidade dessa experiência extrema. O nepalês Apa Tenzing, que conquistou o Everest 21 vezes, é um dos recordistas no número de subidas. No entanto, vale a pena notar que o homem é um Sherpa. Portanto, a maioria de suas expedições estava relacionada com a ajuda de outros alpinistas. Tenzing sabe como ninguém como o Everest mudou nas últimas 2 décadas. E algumas das coisas que ele diz são realmente preocupantes. Por exemplo, ele conta que, com o tempo, existem cada vez menos neve no topo da montanha. Isso é ruim não apenas para todo o ecossistema, mas também está repleto de novos perigos para os alpinistas. Afinal, rochas sem neve aumentam significativamente o risco de quedas. Tenzing também é um dos participantes ativos dos programas de proteção ambiental do Everest. Só em 2000, ele e seus companheiros retiraram 3 toneladas de lixo das encostas da montanha. E em 2008, esse valor aumentou para 13 toneladas. Isso nos faz pensar profundamente sobre os danos ambientais causados por atividades que foram originalmente criadas como uma oportunidade de unir pessoas e natureza. Falando sobre o Everest, não se pode ignorar as tragédias que ocorrem aqui todos os anos. A partir de 2017, cerca de 5.000 pessoas conquistaram o Everest, enquanto cerca de 300 nunca conseguiram chegar ao topo. Assim, a cada 30 ascensões bem-sucedidas, aproximadamente uma acaba sem êxito. Metade dos casos de morte é causada por avalanches e quedas, e 1/5 de todas as mortes estão relacionadas à doença da altitude. No entanto, graças a previsões meteorológicas cada vez mais eficazes e à melhoria dos equipamentos, a porcentagem de subidas sem êxito diminui a cada ano. A propósito, por alguma razão, tem sido divulgada na mídia informações de que muitos alpinistas escalam o Everest praticamente pisando nos companheiros moribundos. Bom, não dá pra dizer que isso é uma mentira absoluta. A única questão é o ponto de vista. Um alpinista pode passar por outro moribundo e deixá-lo a uma altitude de 8.000 metros? Sim, isso acontece. E isso o torna uma
uma pessoa egoísta e sem coração? Dificilmente. Vale a pena entender que, em tais circunstâncias, a maioria dos alpinistas está extremamente exausta e, portanto, qualquer tentativa de arrastar um colega junto com eles significa um risco quase absoluto de morrer. Parece cruel, mas afinal, os alpinistas estavam cientes de todos os riscos quando concordaram em uma viagem tão perigosa. Além disso, em situações de emergência, há sempre os Sherpas por perto. Eles geralmente têm os recursos para os primeiros socorros. Outro fato interessante é que os corpos dos mortos são deixados às vezes na neve do Everest para sempre. Bom, isso geralmente acontece, mas não porque as pessoas são muito preguiçosas ou não se importam. De fato, mais da metade dos alpinistas mortos escrevem em seu próprio testamento que, em caso de morte, eles querem ser deixados na montanha. Nesse caso, seus corpos não devem ser tocados por lei. Alguns fazem esse testamento por motivos poéticos, mas a principal razão é o enorme custo de trazer o corpo para a base da montanha. Muitos simplesmente não podem pagar por isso. Mas, infelizmente, mesmo os Sherpas nem sempre conseguem ajudar uma pessoa que está morrendo de exaustão ou, por exemplo, de um ataque cardíaco. O número de mortes de alpinistas está reduzindo, mas ainda não foi completamente extinto. Em maio de todos os anos, os meios de comunicação mundiais estão cheios de manchetes sobre tragédias em séries ao subir o pico do Chomolungma. Alguns morrem de avalanches, enquanto outros de ataque cardíaco. E parece que temos que nos acostumar com isso. É difícil de acreditar, mas esses riscos atraem ainda mais turistas. Por exemplo, após o lançamento do filme Everest, em 2015, o interesse em expedições para a montanha mais alta da Terra só aumentou. E isso apesar de o filme ser sobre a terrível tragédia de 1996, que matou até 8 alpinistas. A beleza desse lugar e o desejo de deixar a zona de conforto continuam atraindo centenas de corajosos conquistadores aqui. E o risco de enfrentar a morte é o preço que eles têm que pagar pelo sonho. E por hoje é tudo, gente. Até a próxima. Tchau!